O mundo coberto de penas. O mulungo do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal. Provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em brandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água. Queriam matar o gado. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves mataram bois e cabras, que lembrança. Olhou a mulher desconfiado, julgou que ela tivesse tresvariando. Foi sentar-se no banco do copiar, examinou o céu limpo, cheio de claridades de mau agouro, que a sombra das arribações cortava. Um bicho de penas matar o gado. Provavelmente sim, a Vitória não estava regulando. Fabiano estirou o beiço e enrugou mais a testa suada. Impossível compreender a intenção da mulher. Não atinava. Um bicho tão pequeno achou a coisa obscura e desistiu de aprofundá-la. Entrou em casa, trouxe o aiô, preparou um cigarro, bateu com um fuzil na pedra, chupou uma tragada longa, espiou os quatro cantos, ficou alguns minutos voltado para o norte, coçando o queixo. Ti, que fim de imundo! Não permaneceria ali muito tempo. No silêncio comprido, só se ouvia um rumor de asas. Como era que Sinhá Vitória tinha dito? A frase dela tornou ao espírito de Fabiano e logo a significação apareceu. As arribações bebiam a água. Bem, o gado curtia sede e morria. Muito bem. As arribações matavam o gado. Estava certo. Matutando, a gente via que era assim. Mas sim, a Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora Fabiano percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima. Riu-se, encantado com a esperteza de Sinhá Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha ideias, sim senhor. Tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis encontrava saída. Então, descobrir que as irbações matavam o gado. E matavam. Aquela hora, o múlungo do bebedouro, sem folhas e sem flores, uma garrancharia pelada, enfeitava-se de penas. Desejou ver aquilo de perto. Levantou-se, voltou o aiô a tiracolo, foi buscar o chapéu de couro e a espingarda de pederneira. Desceu o copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se daquela ladeira, pensando na cachorra-baleia. Coitadinha, tinha-lhe aparecido aquelas coisas horríveis na boca, o pelo caíra e ele precisara matá-la. Teria procedido bem? Nunca havia refletido nisso. A cachorra estava doente. Podia consentir que ela mordesse os meninos? Podia consentir? Loucura expor as crianças à hidrofobia. Pobre da baleia, sacudiu a cabeça para afastá-la do espírito. Era o diabo daquela espingarda que lhe trazia a imagem da cadelinha. A espingarda, sem dúvida, virou o rosto defronte das pedras do fim do pátio, onde Baleia aparecera fria, inteiriçada com os olhos comidos pelos urubus. Alargou o passo, desceu a ladeira, pisou a terra de aluvião, aproximou-se do bebedouro. Havia um bater doido de asas por cima da poça de água preta, e a garrancheiras do mulungo estava completamente invisível. Pestes. Quando elas desciam do sertão, acabavam-se tudo. O gado ia finar-se até os espinhos secariam. Suspirou. Que havia de fazer? Fugir de novo, aboletar-se no outro lugar, recomeçar a vida. Levantou a espingarda, puxou o gatilho sem pontaria. 5 ou 6 aves caíram no chão. O resto se espantou. Os galhos queimados surgiram nus. Mas pouco a pouco se foram cobrindo, aquilo não tinha fim. Fabiano sentou-se desanimado na ribanceira do bebedouro. Carregou lentamente a espingarda com chumbo miúdo e não socou a bucha, para a carga espalhar-se e alcançar muitos inimigos.
Novo tiro, novas quedas, mas isso não deu nenhum prazer a Fabiano. Tinha ali comida para 2 ou 3 dias. Se possuísse munição, teria comida para semanas e meses. Examinou o polvarinho e o chumbeiro. Pensou na viagem, estremeceu. Tentou iludir-se, imaginou que ela não se realizaria se ele não a provocasse com ideias ruins. Reacendeu o cigarro, procurou distrair-se falando baixo. Sinhá Terta era pessoa de muito saber naquelas beiradas. Como andariam as contas com o patrão? Estava ali o que ele não conseguiria nunca decifrar. Aquele negócio de juros engolia tudo. E afinal, o branco ainda achava que fazia favor. O soldado amarelo, Fabiano, encaiporado, fechou as mãos e deu murros na coxa. Diabo! Esforçava-se por esquecer uma infelicidade e vinham outras infelicidades. Não queria lembrar-se do patrão nem do soldado amarelo, mas lembrava-se com desespero, enroscando-se como uma cascavel assanhada. Era um infeliz, era uma criatura mais infeliz do mundo. Devia ter feito naquela tarde o soldado amarelo. Devia tê-lo cortado a facão. Cabra ordinário, bofino, encolhera-se e ensinara o caminho. Esfregou a testa suada e enrugada. Para que recordar vergonha? Pobre dele. Estava então decidido que viveria sempre assim? Cabra safado, mole. Se não fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias. Depois levaria um tiro de emboscada ou envelheceria na cadeia, cumprindo sentença. Mas isto era melhor que acabar-se numa beira de caminho, assando no calor, a mulher e os filhos acabando-se também. Devia ter furado o pescoço do amarelo com faca de ponta, devagar. Talvez estivesse preso e respeitado. Um homem respeitado, um homem. Assim como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. Aguentava zinco no lombo e não se vingava. Fabiano, meu filho, tem coragem. Tem vergonha. Fabiano, mata o soldado amarelo. Os soldados amarelos são os desgraçados que precisam morrer. Mata o soldado amarelo e os que mandam nele. Como gesticulava com furor, gastando muita energia, pôs-se a resfolegar e sentiu sede. Pela cara vermelha e queimada o suor corria. Tornava mais escura a barba ruiva. Desceu da ribanceira, agachou-se à beira da água salobra. Pôs-se a beber ruidosamente nas palmas da mão. Uma nuvem de arribações voou assustada. Fabiano levantou-se, um brilho de indignação nos olhos. Miseráveis! A cólera dele se voltava de novo contra as aves. Tornou a sentar-se na ribanceira, atirou muitas vezes nos ramos de mulungo. O chão ficou todo coberto de cadáveres. Iam ser salgados, estendidos em cordas. Tencionou aproveitá-los como alimento na viagem próxima. Devia gastar o resto do dinheiro em chumbo e pólvora, passar um dia no bebedouro, depois largar-se pelo mundo. Seria necessário mudar-se? Apesar de saber perfeitamente que era necessário, agarrou-se às esperanças frágeis. Talvez a seca não viesse, talvez chovesse. Aqueles malditos bichos é que lhe faziam medo. Procurou esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los se estavam ali, voando-lhe em torno da cabeça, agitando-se na lama, empoleirados nos galhos, espalhados no chão, mortos? Se não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não existiria naquele momento. Viria depois, seria mais curta. Assim começava logo, e Fabiano sentia de longe. Sentia como se ele já tivesse chegado. Experimentava adiantadamente a fome, a sede, as fadigas imensas das retiradas. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Agora confirmava-se as suspeitas. Miseráveis! As bichas excomungadas eram a causa da seca. Se pudesse matá-las, a seca se extinguiria. Mexeu-se com violência.
carregou a espingarda furiosamente. A mão grossa, cabeluda, cheia de manchas e descascada, tremia sacudindo a vareta. Pestes! Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampos, transportando o baú de folha. Uma pessoa de tanto juízo marchar na terra queimada, esfolar os pés nos seixos, era duro. As arribações matavam o gado. Como tinha Sinhá Vitória descoberto aquilo? Difícil. Ele, Fabiano, estremendo os miolos, não diria semelhante frase. Sinhá Vitória fazia contas direito, sentava-se na cozinha, consultava montes de sementes de várias espécies, correspondentes a 1.000 réis, tostões e vinténs. E acertava. As contas do patrão eram diferentes, arranjadas, à tinta e contra o vaqueiro. Mas Fabiano sabia que elas estavam erradas e o patrão queria enganá-lo. Enganava. Que remédio! Fabiano, um desgraçado, um cabra, dormia na cadeia e aguentava zinco no lombo. Podia reagir? Não podia. Um cabra. Mas as contas de Sinhá Vitória deviam ser exatas. Pobre de Sinhá Vitória. Não conseguiria nunca estender os ossos numa cama, o único desejo que tinha. Os outros não se deitavam em camas? Receando magoá-la, Fabiano concordava com ela, embora aquilo fosse um sonho. Não poderiam dormir como gente, e agora iam ser comidos pelas arribações. Desceu da ribanceira, apanhou lentamente os cadáveres, meteu-os no aiô, que ficou cheio e empazinado. Retirou-se devagar. Ele, Sinhá Vitória e os 2 meninos comeriam as ribações. Se a cachorra-baleia estivesse viva, iria regalar-se. Por que seria que o coração dele se apertava? Coitadinha da cadela. Matara forçado por causa de moléstia. Depois voltara aos látegos, às cercas, às contas embaraçadas do patrão. Subiu a ladeira, avizinhou-se dos juazeiros. Junto à raiz de um deles, a pobrezinha gostava de espojar-se, cobrir-se de garranchos e folhas secas. Fabiano suspirou, sentiu um peso enorme por dentro. Se tivesse cometido um erro, olhou a planície torrada, o morro onde as preás soltavam. Confessou às catingueiras e aos alastrados que o animal tivera hidrofobia, ameaçara as crianças, mataram-o por isso. Aqui, as ideias de Fabiano atrapalharam-se. A cachorra misturou-se com as arribações que não se distinguiam da seca. Ele, a mulher e os 2 meninos seriam comidos. Sinhá Vitória tinha razão. Era atilada e percebia as coisas de longe. Fabiano arregalava os olhos e desejava continuar a admirá-la. Mas o coração grosso, como um cururu, enchia-se com a lembrança da cadela. Coitadinha, magra, dura, enteiriçada, os olhos arrancados pelos urubus. Diante dos juazeiros, Fabiano apressou-se. Sabia lá se a alma de baleia andava por ali fazendo visagem? Chegou-se à casa com medo. Ia escurecendo e àquela hora ele sentia sempre uns vagos terrores. Ultimamente vivia esmorecido, mofino, porque as desgraças eram muitas. Precisava consultar Sinhá Vitória, combinar a viagem, livrar-se das arribações, explicar-se, convencer-se de que não praticara a injustiça matando a cachorra. Necessário abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sinhá Vitória pensaria como ele. A vida na fazenda se tornara difícil. Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garrochos se torciam, negros, torrados. No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro amorriento que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo como um negro fugido. Saíram de madrugada,
Sinhá Vitória meteu o braço pelo buraco da parede e fechou a porta da frente com a taramela. Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral, vazios de porteiras abertas, o carro de bois que apodrecia, os juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam cobras mortas, Sinhá Vitória lembrou-se da cachorra-baleia. Chorou, mas estava invisível e ninguém percebeu o choro. Desceram a ladeira, atravessaram um rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a fresca da madrugada, andaram bastante, em silêncio, 4 sombras no caminho estreito coberto de seixos miúdos. Os meninos à frente, conduzindo trouxas de roupas, Sinhá Vitória sob baú de folha, pintada e a cabaça de água. Fabiano atrás, de facão de rasto e faca de ponta. A cuia pendurada por uma correia amarrada ao cinturão, o aiô a tiracolo, a espingarda de penderneira no ombro, o saco de matalotagem no outro. Caminharam bem 3 léguas antes que a barra no nascente aparecesse. Fizeram alto, e Fabiano depôs no chão parte da carga. Olhou o céu, as mãos em pala na testa, arrastara-se até ali, na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos que se adiantavam, aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara lentamente, adiara, tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias, o chiqueiro e o curral, que precisavam um conserto, o cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua a alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. E os pés dele esmoreciam as alpercatas, calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Agora Fabiano examinava o céu, a barra que tingia o nascente, e não queria convencer-se da realidade. Procurou distinguir qualquer coisa diferente da vermelhidão que todos os dias espiava com o coração dos baques. As mãos grossas, por baixo da aba curva do chapéu, protegiam-lhe os olhos contra a claridade e tremiam. Os braços penderam desanimados. Acabou-se! Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro num lado, cor de sangue no outro, e ia tornar-se profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito ruim. Desde o aparecimento das arribações, vivia desassossegado. Trabalhava demais para não perder o sono. Mas no meio do serviço, um arrepio corria-lhe no espinhaço, à noite acordava agoniado e encolhia-se num canto da cama de varas, mordido pelas pulgas, conjecturando misérias. A luz aumentou e espalhou-se na capina. Só aí principiou a viagem. Fabiano atentou na mulher e nos filhos, apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos, ordenou a marcha com uma interjeição áspera. Afastaram-se rápidos, como se alguém os tangesse, e as alpercatas de Fabiano iam quase tocando as calcanhares dos meninos. A lembrança da cachorra-baleia picava-o, intolerável. Não podia livrar-se dela. Os mandacarus e os alastrados vestiam a campina. Espinho, só espinho. E baleia aperreavam. Precisava fugir daquela vegetação inimiga. Os meninos corriam. Sinhá Vitória procurou com a vista o rosário de contas brancas e azuis, arrumado entre os peitos, mas com o movimento que fez, o baú de folha pintada ia caindo. Aprumou-se e endireitou o baú. Remexeu os beiços numa oração. Deus Nosso Senhor protegeria os inocentes. Sinhá Vitória fraquejou. Uma ternura imensa encheu-lhe o coração. Reanimou-se, tentou libertar-se dos pensamentos tristes e conversar com o marido por monossílabos. Apesar de ter boa ponta de língua, sentia um aperto na garganta e não podia explicar-se. Mas achava-se desamparada e miúda na solidão, necessitava um apoio, alguém que lhe desse coragem. Indispensável ouvir qualquer som. Amanhã, sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia num silêncio de morte. A faixa vermelha desaparecera
Diluíra-se no azul que enchia o céu. Sim, a Vitória precisava falar. Se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, morrendo. Queria enganar-se, gritar, dizendo que era forte, e a quentura medonha, as árvores transformadas em garranchos, a imobilidade e o silêncio não valiam nada. Chegou-se a Fabiano, amparou-o e amparou-se, esqueceu os objetos próximos, os espinhos, as arribações, os urubus que farejavam carniça. Falou no passado, confundiu com o futuro. Não poderiam voltar a ser o que já tinham sido? Fabiano hesitou, resmungou, como fazia sempre que lhe dirigiam palavras incompreensíveis. Mas achou bom que Sinhá Vitória tivesse puxado conversa. Iam num desespero, o saco da comida e o aió começavam a pesar excessivamente. Sinhá Vitória fez a pergunta. Fabiano matutou e andou bem meia légua sem sentir. A princípio, quis responder que, evidentemente, eles eram o que tinham sido. Depois achou que estavam mudados, mais velhos e mais fracos. Eram outros, para bem dizer. Sinhá Vitória insistiu. Não seria bom tornarem a viver como tinham vivido, muito longe? Fabiano agitava a cabeça, vacilando. Talvez fosse, talvez não fosse. Cochicharam uma conversa longa e entrecortada, cheia de mal-entendidos e repetições. Viver como tinham vivido, numa casinha protegida pela banlodeira de seu Tomás. Discutiram e acabaram reconhecendo que aquilo não valeria a pena, porque estariam sempre assustados, pensando na seca. Aproximava-se agora dos lugares habitados, haveriam de achar morada, não andariam sempre à toa como ciganos. O vaqueiro ensobrava-se com a ideia de que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para tratar. Sim, a Vitória tentou sossegá-lo, dizendo que ele poderia entregar-se a outras ocupações. E Fabiano estremeceu. Voltou-se, estirou os olhos em direção à fazenda abandonada. Recordou-se dos animais feridos e logo afastou a lembrança. Que fazia ali, virado para trás? Os animais estavam mortos. Enquarquilhou as pálpebras, contendo as lágrimas. Uma grande saudade estremeceu-lhe o coração, mas, um instante depois, vieram-lhe ao espírito figuras insuportáveis. O patrão, o soldado amarelo, a cachorra-baleia inteiriçada junto às pedras do fim do pátio. Os meninos sumiam-se numa curva do caminho. Fabiano adiantou-se para alcançá-los. Era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andassem à vontade. Sinhá Vitória acompanhou o marido, chegou-se aos filhos. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos. O patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia esmoreceram no seu espírito. E a conversa recomeçou. Agora Fabiano estava meio otimista. Endireitou o saco da comida, examinou o rosto carnudo e as pernas grossas da mulher. Bem, desejou fumar. Como segurava a boca do saco e a coronha da espingarda, não pôde realizar o desejo. Temeu arriar, não prosseguir na caminhada. Continuou a tagarelar, agitando a cabeça para afugentar uma nuvem que, vista de perto, escondia o patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia. Os pés calosos, duros como cascos, metidos em alpercatas novas, caminhariam meses. Ou não caminhariam? Sinhá Vitória achou que sim. Fabiano agradeceu a opinião dela e gabou-lhe as pernas grossas, as nádegas volumosas, os peitos cheios. As bochechas de Sinhá Vitória avermelhavam-se e Fabiano repetiu com entusiasmo o elogio. Era. Estava boa. Estava taluda. Poderia andar muito. Sinhá Vitória riu e baixou os olhos. Não era tanto como ele dizia, não. Dentro de pouco tempo estaria magra, de seios bambos, mas recuperaria carnes. E talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que outros onde tinham estado. Fabiano estirou o beiço, duvidando. Sinhá Vitória combateu a dúvida. Por que não haveriam de ser gente? Possuir uma cama igual a de seu Tomás da Banlodeira? Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos. Sinhá Vitória insistiu e dominou. Por que não haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo do mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos como bichos? Fabiano respondeu que não podiam. O mundo é grande.
Realmente, para eles, era um bem pequeno, mas afirmavam que era grande. E marchavam meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos, que olhavam os montes distantes, onde haviam seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu-se a Vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas Sinhá Vitória renovou a pergunta. E a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescerem. Vaquejar, opinou Fabiano. Sinhá Vitória, com uma careta enjoada, balançou a cabeça negativamente, arriscando-se a derrubar o baú de folha. Nossa Senhora os livrasse de semelhante desgraça. Vaquejar, que ideia! Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a caatinga onde haviam montes baixos, cascalho, rios secos, espinho, urubus, bichos morrendo, gente morrendo. Não voltariam nunca mais. Resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. Então eles eram bois para morrer tristes por falta de espinhos? Fixar-se-iam no muito longe, adotariam costumes diferentes. Fabiano ouviu os sonhos da mulher, deslumbrado, relaxou os músculos e o saco da comida escorregou-lhe no ombro. Aprumou-se, deu um puxão à carga. A conversa de Sinhá Vitória servira muito. Haviam caminhado léguas, quase sem sentir. De repente, veio a fraqueza. Devia ser fome. Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e queimada do chapéu de couro. Meio-dia, pouco mais ou menos, baixou os olhos encandeados, procurou descobrir na planície uma sombra ou sinal de água. Estava realmente com um buraco no estômago. Endireitou o saco de novo e, para conservá-lo em equilíbrio, andou pendido, um ombro alto, outro baixo. O otimismo de Sinhá Vitória já não lhe fazia moça. Ela ainda se agarrava às fantasias. Coitada. Armar semelhantes planos, assim bamba, o peso do baú e da cabeça enterrando-lhe o pescoço no corpo. Foram descansar sob os garranchos de uma quixambeira. Mastigaram punhados de farinha e pedaços de carne, beberam na cuia uns goles de água. Na testa de Fabiano, o suor secava misturando-se à poeira que enchiam as rugas fundas, embebendo-se na correria do chapéu. A tontura desaparecera, o estômago sossegara. Quando partissem, a cabeça não envergaria o espinhaço de Sinhá Vitória. Instintivamente, procurou no descampado indício de fonte. Um friozinho agudo arrepiou. Mostrou os dentes sujos num riso infantil. Como podiam ter frio com semelhante calor? Ficou um instante assim besta, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um osso com apetite. Fabiano lembrou-se da cachorra-baleia. Outro arrepio correu-lhe a espinha. O riso, besta, esmoreceu. Se achassem água ali por perto, beberiam muito, sairiam cheio, arrastando os pés. Fabiano comunicou isto a Sinhá Vitória e indicou uma depressão do terreno. Era um bebedouro, não era? Sinhá Vitória estirou o beiço, indecisa, e Fabiano afirmou o que havia perguntado. Então ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar variedades? Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe faltava convicção. Como Sinhá Vitória tinha dúvidas, Fabiano exaltava-se, procurava incutir-lhe coragem. Inventava o bebedouro, descrevia-o, mentia sem saber que estava mentindo. E Sinhá Vitória excitava-se, transmitia-lhe esperanças. Andavam por lugares conhecidos. Qual era o emprego de Fabiano? Tratar de bichos, explorar os arredores, no lombo de um cavalo. E ele explorava tudo. Para lá dos montes afastados havia outro mundo. Um mundo temeroso, mas para cá, na planície, tinha cor de plantas e animais, buracos e pedras. Os meninos deitaram-se e pegaram no sono. Sinhá Vitória pediu o binga ao companheiro e acendeu o cachimbo. Fabiano preparou um cigarro. Por enquanto estavam sossegados. O bebedouro indeciso tornara-se realidade. Voltaram a cochichar projetos, as fumaças do cigarro e do cachimbo misturaram-se. Fabiano insistiu nos seus conhecimentos topográficos, falou no cavalo de fábrica. Ia morrer na certa, um animal tão bom. Se tivesse vindo com eles, transportaria a bagagem. Algum tempo comeria folhas secas,
mas além dos montes encontraria alimento verde. Infelizmente pertencia ao fazendeiro, e o definhava sem ter que lhe desse a ração. Ia morrer um amigo, lazarento e com esparavões num canto de cerca, vendo os urubus chegarem banzeiros, saltando, os bicos ameaçando-lhe os olhos. A lembrança das aves medonhas que ameaçavam com os bicos pontudos os olhos de criaturas vivas horrorizou. Fabiano, se elas tivessem paciência, comeriam tranquilamente a carniça. Não tinham paciência. Aquelas pestes, vorazes que voavam lá, em cima fazendo curvas. Pestes! Voavam sempre. Não se podia saber de onde vinham tanto urubu. Pestes! Olhou as sombras movediças que enchiam a campina. Talvez estivessem fazendo círculos em redor do pobre cavalo esmorecido num canto de cerca. Os olhos de Fabiano se emudeceram. Coitado do cavalo, estava magro, pelado, faminto, e arredondavam os olhos que pareciam de gente. Pestes! O que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos olhos de criaturas que já não podiam se defender. Ergueu-se, assustado como se os bichos tivessem descido do céu azul e andassem ali perto, num vôo baixo, fazendo curvas cada vez menores em torno do seu corpo, de Sinhá Vitória e dos meninos. Sinhá Vitória percebeu-lhe a inquietação na cara torturada e levantou-se também, acordou os filhos, arrumou os picuás. Fabiano retomou o carrego. Sinhá Vitória desatou-lhe a correia presa ao cinturão, tirou a cuia e emborcou-a na cabeça do menino mais velho, sobre uma rodilha de molambos. Em cima pôs uma trouxa. Fabiano aprovou o arranjo, sorriu, esqueceu os urubus e o cavalo. Sim, senhor, que mulher! Assim ela ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia era uma insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou, rijo e encaminhou-se ao bebedouro. Chegariam lá antes da noite, beberiam, descansariam, continuariam a viagem com o luar. Tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência, e a conversa recomeçou enquanto o sol descambava. Tenho comido tocinho com mais cabelo, declarou Fabiano, desconfiando o céu, os espinhos e os urubus. Não é? Murmurou Sinhá Vitória, sem perguntar, apenas confirmando o que ele dizia. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. Sinhá Vitória esquentava-se. Fabiano ria. Tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e à coronha da espingarda de pederneira. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de crianças que empestavam o caminho. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabiam como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá Vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho, uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam à terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. Obrigado a você que assistiu aí até o final, que acompanhou até o final o áudio do Vidas Secas de Graciliano Ramos. Espero que você tenha sucesso aí no concurso da Polícia Militar, ou você que apenas ouviu aí para se inteirar um pouco mais dessa obra literária muito bacana. Grande abraço a você, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu! Até